Eu saúdo a todos da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria hoje de fazer uma reflexão também, naquela continuidade de uma análise a respeito desses acontecimentos. E para tanto eu gostaria de ler o Salmos 116, que nos diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Amados e queridos irmãos, é um momento de tristeza e ao mesmo tempo um momento de alegria. Tristeza por nós não estarmos podendo nos reunir nos templos, e alegria por ver também que muitos irmãos estão trabalhando. Nós presenciamos irmãos nas ruas, pregando, levando a solidariedade às pessoas através de alimentos, preocupado com pessoas que são excluídas da sociedade, que os seus dias e as suas noites são passadas nas ruas, nas praças, esquinas, conflanecidos, na dependência de uma ajuda. E nós vemos a igreja, ela no Brasil todo e até no mundo, ela saiu para as ruas, uma vez que os templos fecharam. Mas se nós pegarmos a palavra de Deus, eu gostaria de ler em 2 Coríntios 4, onde fala o apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai falar a respeito da nossa missão, a missão do servo de Deus. E aqui em 2 Coríntios 4, ele fala o seguinte, 2 Coríntios 4, ele vai dizer: ele diz aqui a partir do verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, o amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, amados, aqui o apóstolo, ele fala a respeito da nossa vida. Porque nós vivemos para Cristo. E somos servos, né? Ele diz aqui, e nós mesmos como servos, vossos servos, por amor de Jesus. Então, nós estamos aqui para prestar um serviço. Primeiro, nossa vida tem que ser um louvor a Deus, né? Como nós acabamos de ler aqui no Salmo, o Salmo que nós acabamos, o Salmo 16, onde o salmista, ele, ao mesmo tempo de estar passando por momentos difíceis, semelhantes a esse que nós estamos passando. Ele diz assim, no Salmo 116, como nós acabamos de ler, ele diz assim: laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a alma.
Amados, ao mesmo tempo que estava passando por um problema difícil, mas o salmista estava louvando ao Senhor, buscando a Deus um socorro para aquele momento de angústia. E o que nós temos visto no decorrer da história é que a igreja nesses séculos que tem, né, o século XX, século XXI que se inicia, uma igreja muito presa a um espaço, a um templo. E aí a gente, como entender essa missão de ser, ao mesmo tempo, louvor a Deus, serviço a Deus, ser o servo, o doulos de Deus, de Cristo. E ao mesmo tempo ser testemunha de Jesus. Esses três aspectos são aspectos essenciais na vida do crente. E nós vemos aí a questão da igreja. Uma igreja, cada vez mais, uma igreja cheia de ornamentos. Os cultos com inovações. As músicas cantam músicas lançadas, dentro de 3 meses já tem que ter outras. E há uma ansiedade, uma busca incessante por novos cânticos, novos modos, novas formas. Mas nós perguntamos, e o conteúdo de tudo isso? Eu acho interessante quando Sócrates se suicidou porque detestava as constantes mudanças promovidas pela sociedade. Quando ele tomou cicuta, porque detestava viver nessas constantes mudanças. É um momento de reflexão. Calvino nos deu um exemplo extraordinário, e está lá nas Institutas, onde ele fala a respeito da igreja, essa igreja que nós temos, uma igreja de placas, uma instituição fechada, muitas das vezes. Calvino diz que essa igreja física ela é apenas um meio, mas ela não é um fim. E ele, lá nas Institutas, que ele escreveu ao rei Francisco da França, no seu ensaio sobre eclesiologia, ele fala sobre a chamada igreja invisível, a chamada eclésia invisível. Uma igreja que está nas ruas. De repente nós deparamos com pessoas que nós nem sabíamos que eram cristãos, mas que estão lá pregando o Evangelho, falando de Jesus, dando testemunho a respeito da sua vida. Então esta igreja que nós estamos presenciando aí, em meio a toda essa turbulência, todos esses problemas que temos enfrentado, é a verdadeira igreja. Até mesmo porque Jesus diz que o Filho do Homem não tinha um lugar aonde inclinar sua cabeça. E se nós percebermos o Evangelho, todo o arcabouço da construção do Evangelho na pessoa de Jesus e dos seus apóstolos, está lá em Atos 2, onde se fazia o Evangelho de lugar em lugares. Não havia um lugar fixo. Era de casa em casa, no repartir do pão, nas orações e, sobretudo, no ensinamento dos apóstolos. E Deus, Jesus, ia acrescentando as almas. Então, amados, esse aspecto é um aspecto de reflexão a respeito da igreja. Outra coisa, quando nós vamos para a rua, que nós levamos o Evangelho, nós também nos confrontamos a respeito das nossas vidas. De que tipo de Evangelho nós estamos produzindo? Eu gosto de Agostinho, quando Agostinho ele fala sobre o contraditório, sobre o confronto. Esse Evangelho enlatado, como nós poderíamos dizer, é um Evangelho onde não há o confronto, amados.
É preciso que nós estejamos nas ruas para nós termos um feedback da nossa vida e de que maneira nós estamos levando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo fantástico. A igreja está passando por um reavivamento. A igreja está passando pelo momento onde, por força das circunstâncias, ela teve que ir para as ruas. E aí nós perguntamos a nós mesmos, será que Deus não está falando conosco nesse momento? Será que não é preciso que nós esqueçamos a forma e partimos para o conteúdo? É muito importante, amados, esse momento. É um momento ímpar para a vida da igreja, uma oportunidade para os verdadeiros cristãos. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados nas nossas casas. É preciso ir para as ruas, sim, mas para orar, para falar de Jesus, para servir, como nós estamos vendo a igreja. Então, esta igreja que está aí é a verdadeira igreja, porque ninguém consegue visualizar de que denominação aquele irmão que está ali prostrado, aquele irmão que está pregando, aquele irmão que está servindo, de que igreja ou de que placa ele serve. Então, que nós busquemos esse evangelho. Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, a respeito de que nós somos servos, temos que servir. E temos que, ao mesmo tempo que servir, nós temos que anunciar a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na iminência da sua vida, da sua vinda para buscar o seu povo. Então, é um momento de reflexão, sim. É um momento de repensar. É um momento de uma nova partida. Eu creio que quando nós atravessarmos esse problema que nós estamos enfrentando, eu creio que a igreja vai estar fortalecida e com uma nova proposta de trabalho, embasada, sobretudo, na pregação do Evangelho, da salvação, das vidas que estão aí se perdendo. Quantas e quantas pessoas estão sendo ceifadas pela morte e que, de certa forma, não foram impactadas pela pregação de alguém. É lógico que existe. E é preciso que nós repensemos as nossas ações neste momento. Eu gostaria de orar agora e pedir a Deus para que Deus esteja nos iluminando diante dessa situação, desse quadro em que nós nos encontramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu tem feito por nós. E nesse instante nós te pedimos, Pai, que esteja visitando cada pessoa, principalmente nos hospitais, Pai, onde nós não temos acesso. E que o Espírito Santo de Deus possa falar nos corações, na memória de cada pessoa, que muitas das vezes está ali vivendo os últimos instantes. Que possa pensar, Pai, naquela pregação, naquela palavra que foi aplicada a seu coração, e que possa, Pai, se converter e reconhecer a sua soberania, o seu poder e a sua graça. Abençoa todos nos lares, principalmente da Igreja Atalaia de Cristo. Visita cada membro, da criança ao mais velho. E fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém.